mutirão da conciliação fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISSQN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISSQN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre a participação das mulheres na política, porque esse é o tema de pesquisa de doutorado de uma professora do IFMT. Ela é a nossa convidada de hoje, Degenana Keila Oliveira Campos, professora do IF, doutoranda da UF. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, Degenana. E eu já queria de pronto saber com você, por que você escolheu esse tema para doutorado? Bom dia a todos, né, e a todas. É extremamente importante, acho que o assunto merece todo o nosso, a nossa dedicação, o estudo, né, referente a isso. O Mato Grosso ainda estava muito incipiente nesses estudos, de uma forma geral. Não só Mato Grosso, acredito que no cenário nacional também. E é importante falar dessas mulheres nos seus diversos olhares, né, eu acredito. Falar dessas mulheres no espaço de poder, falar dessas mulheres no espaço de decisão, falar de política, porque a política somos nós, a política é constituída por uma sociedade e nós estamos inseridos nela. E isso é muito importante. Quando nós começamos a voltar, você tem uma noção dentro dos estudos, como que nós começamos esse estudo. A história das mulheres começa, por exemplo, antes do Código de Hammurabi, em 1300 a.C., essa mulher, um valor social, era a última de uma escala. Então, primeiro os homens, depois a questão do clero, depois os escravos, o cavalo, que era um momento ali de guerras, depois a mulher. Então, para galgar esses 5 espaços diretamente, ia demorar mesmo, né? Então, nós já sabíamos que tinha aí muito a ser feito, né? Muita dedicação, muitos obstáculos e muitas barreiras sociais, políticas, econômicas, né? E dentro desse processo todo. E aí começamos, e aí você vai falando assim, puxa, mas aonde que veio tanta dificuldade dentro desse espaço, né, social? Aí nós atribuímos essa questão de essa mulher ocupar poucos espaços, somente espaços privados, e poucos espaços públicos. Então ela estava sempre nos espaços privados, né? Cuidando dentro de uma sua estrutura familiar, no seu seio familiar ali, com pouca escolaridade. E aí, de repente, nós buscamos, não, nós precisamos, né, decidir por nós também. E nos deparamos com algumas barreiras do patriarcado, que na realidade é uma formação estrutural muito fechada, onde tem um predomínio do poder do homem, né? Então essa dominação masculina faz com que essas mulheres estivessem dentro de uma subordinação, né? Também político, econômico, social, vamos dizer assim. E aí começamos. Todas as nossas lutas, os nossos direitos, eles foram galgados a partir de organizações. Coletivo de mulheres, é aí onde nasce essa questão tão falada, que é a questão do feminismo, e tão importante, né? Porque nada mais é do que o feminismo. O feminismo, ele é o momento onde todas nós lutamos por alguns direitos, nos seus diversos olhares, somos diversas. Então, essas mulheres, cada um no seu olhar, né? Essa mulher indígena, essa mulher negra, essa mulher muçulmana, né, que vem da questão da Arábia Saudita, cada um no seu olhar. Então, apesar de parecer que estamos dispersas, na realidade somos diversas. E aí começa esse jogo também, as informações da sororidade, que é algo mais contemporâneo, buscando essa irmandade, esse estado de soror, que é muito importante. Mas voltando lá na questão desse patriarcado, desse machismo sobre essa dominação masculina, e as mulheres falam, não, nós temos o direito, queremos estudar, queremos, né, na época, as questões das profissões eram muito mais autorizadas, vamos dizer assim, muito mais, diga-se de passagem, né, normais, professoras e mulheres atuando como professoras, né, antigas normalistas, e na área de saúde, sempre no espaço privado. E essas mulheres querem vir e precisam vir para o espaço público, né? Por isso a dificuldade tamanha de se chegar nesse espaço público. Começamos então uma busca de uma organização coletiva sobre essa questão do direito ao voto. Primeiro processo de direito ao voto em 1893, a Nova Zelândia. Faz com que essa mulher tenha essa oportunidade de chegar ao voto. E o Brasil teve a oportunidade em 1891
de ser a primeira nação que tivesse. Mas os 31 constituintes da época votaram contra. Então, não queriam essa mulher no espaço público. Rejeitaram esse processo. E aí chega no Brasil, recente, né? muito recente, chega no Brasil em 24 de fevereiro de 1932, essa autorização através da Berta Luz. Mas antes disso tinha mulheres também lutando, feministas. Em 1832, antes do voto, teve a professora Nízia Floresta, onde ela atua, ela começou a escrever sobre essas mulheres, direitos dessas mulheres, né? Onde ela fala sobre isso, e isso 100 anos antes do direito ao voto, para você ter uma ideia. Então, sempre nessa luta, tudo com muita luta, com muita organização, com muito coletivo. A coletividade de mulheres sempre foi muito importante para galgar espaço nesses direitos civis, políticos, né, como um todo. Aí na sua pesquisa, você está trazendo um recorte específico, porque aí você traçou agora um histórico dessa conquista da mulher ao voto, em especial, né? Mas nós mesmos aqui entrevistamos, né, na última campanha, mulheres candidatas e tudo mais, e o que falta para a mulher ela se tornar mais atuante, digamos, na política, na sua visão? Sim, aí após essa questão dos direitos, né, a questão do voto, você vê a questão da Arábia Saudita conseguiu conquistar o voto em 2015. Ano passado, em junho de 2018, o direito a CNH. Então está sempre atrelado os direitos sociais dela, né, com os direitos políticos também. E aí, essa participação dessa mulher, com toda essa estrutura muito formal, muito séria, com relação a essa questão não só do patriarcado, mas as dificuldades dessa mulher estar no espaço social, fez com que essa demora, né, desde lá para alcançar os seus espaços, fez com que ela demorasse muito para chegar nesse espaço político. Porque até então era aquela situação do tipo, situações de política, mulheres não estavam fora desse processo. Então é muito importante, vou falar de uma forma geral e depois a gente entra numa forma mais específica, Lídice, onde essa mulher ela precisa ocupar capital social. O que é o capital social? Tomada de decisões na área profissional, né? Então hoje nós já representamos mais de 50% de todas as estudantes acadêmicas do mundo. 40% da força laboral do mundo são mulheres. Né? Nós temos maiores expectativas de vida. Como vamos estar de fora, se nós vivemos nessa sociedade, como estar de fora de onde nós vivemos? Então, nós temos o direito de promover, sim, nosso trabalho, nosso estudo, a forma como queremos falar. Então, o feminismo, que eu volto muito a falar, que contribuiu muito, está atrelado muito essa parte do alcance a esse voto, sempre dessas organizações, ele faz com que essa mulher se una, né, sempre. Se una para que nesse espaço ela pudesse ter voz, vez, de estar participando, de estar sendo representada. É muito importante a nossa representatividade. Então, como voltando sobre a questão do cenário, vamos estudar essas mulheres. Quem são essas mulheres no espaço de poder, né? Então, eu vou fazer um recorte aí, a partir de 1946, que é onde essa mulher ela vota em 1932, mas bastante limitado, para mulheres acima de 30 anos que tinham renda. Quais mulheres em 1930 que eram servidoras públicas, vamos dizer assim? Muito pouco, então fecha novamente. Em 46 abre para que ela possa votar e ser votada, né? Até então muito facultativo, não de forma obrigatória. Em 46 nasce esse espaço. Então nós começamos essa luta contínua. Então vamos lutar por aquilo que nós entendemos. Hoje é extremamente importante essa luta, a questão da participação dessa mulher, a questão de criar situações com relação a essa violência contra a mulher. Essas mulheres, lá na época, por exemplo, onde elas trabalhavam, começaram a atuar dentro do espaço, dentro das fábricas, né, que chegaram a partir desse período militar, começaram a chegar muito a questão das fábricas e trabalhavam 12 horas consecutivas em atividades insalubres. Após a organização dessas mulheres, começou a mudar. Então, nós não podemos só cobrar, nós temos que atuar. Então, essa atuação faz com que essa mulher venha para esse cenário político. Aí começamos a estudar Mato Grosso, por exemplo, onde teve uma participação. Antes da redemocratização, tivemos uma mulher só, uma participação, se eu não me engano, a candidata Olívia, que era como se fosse da região sul do estado de Mato Grosso. Depois da redemocratização, em 1978, tivemos Sarita Baracate,
um ícone para nós em mulheres no sentido de tomada de decisões, capital social, capital político muito forte. Depois, já na década de 90, Séries Lecharenko, deputados estaduais. Aí ficamos no período de 2010, por aí, 2014, 2018, já Janaína Riva, né? Já agora num cenário bem contemporâneo. Então tivemos poucas Única mulher mulheres, hoje a na única Assembleia. mulher. 2014 só ela também. 2018 também, muito bem votada. Isso é muito importante. Essa visibilidade, essa representatividade é muito importante. Deputadas federais, nós tivemos, já a partir ali da década de 90, nós já tivemos a Tete Bezerra, a Celcita Pinheiro, Thelma de Oliveira, grandes mulheres com capital político familiar muito forte também, dentro como deputadas federais, né, já. E agora ficamos no período aí de 2010, 2014, já em 2018, sem nenhuma deputada federal no estado de Mato Grosso. E em 2018, professora Rosaneide do PT, vem ocupando essas 8 cadeiras, né, uma cadeira nossa. Aí vamos falar um pouco sobre essas eleições de 2018 também, Sim, né? sim, esses resultados. Esses recentes, resultados, né? foi muito... Como que você analisa, porque o que a gente percebe é que houve até um grande número de mulheres candidatas, até porque tinha cota, né? Sim. Mas no final das contas não tem tantas mulheres assim que foram eleitas, né? Qual que é a avaliação que você faz desse cenário? Então, essa questão das mulheres, muitas candidatas, o número de candidatos foi praticamente o mesmo de 2014, vamos dizer assim, né? O que aumentou foi o número de sucesso eleitoral. E isso é muito importante. Então, nós vamos fazer uma avaliação no sentido de... A ONU Mulheres estipulou para 2030 a paridade, né? 50%, 50%. Então, temos uma agenda aí para ser cumprida. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele lança 2 resoluções, uma resolução em 2017, só voltando um pouquinho, lá em 97, criaram esses 30%, que era uma reserva para preencher, não era tão forte assim. Aí, não estava funcionando, não era obrigatório. Depois começamos já em 2009, fazer esse dever, né, que tem que ter esses 30%, e na realidade não é somente para mulheres, então eles falam para 70% de gênero, é 70% de um sexo e 30% do outro. Ainda muito aquém. É importante? Muito importante, Lídice, muito importante, porque nós precisamos galgar esses espaços. Ainda não é o que precisamos, porque queremos essa paridade. Porque, por exemplo, se 50, tivesse 50. Um partido só de mulheres, elas teriam que cumprir 30% de cota de homens candidatos. Sim, dentro de 70%, vamos supor, 70% delas e 30% deles. Mas o que a gente vê o cenário é basicamente masculino, e aí eles estão tendo que cumprir essas cotas, né, de 30% nesse cenário para as mulheres. Para as mulheres, então esse cenário é muito forte. Então nós devemos muito assim, dentro das questões institucionais, das legislações, em 2017 fala com que esse partido, porque houve, assim, estudos apontam, né? Esses 30%, final de 2017, essa resolução do TSE faz com que essa mulher tenha 30% do fundo partidário, né? E também espaço em mídias, rádio, TV, isso é muito importante. Para que essa mulher tiveram então, muitos assim, pelo menos dentro da situação, ainda faltam muito, mas pelo menos a parte do financiamento está sendo muito cobrada. E quem não foi, eu acredito que vai ser... Tem aí uma certa penalidade, uma penalização diretamente a isso, né? E aí vem a questão dos recursos financeiros. Em 2018 lança-se o FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Público, obrigando a candidaturas femininas, aí sim do gênero, 30%. E isso foi muito importante. É um fator que foi muito importante, principalmente para as deputadas federais. Para você ter uma ideia, Distrito Federal, que são 8 cadeiras também, tem 5 mulheres deputadas federais. Mato Grosso, uma, professora Rosaneide, né? Nós temos, por exemplo, São Paulo, que tem 70 vagas, 70 cadeiras. Acho que, se eu não me engano, São Paulo foi 10 ou 11 apenas. Então, dentro desse propósito. Governadora, nós só temos uma governadora, que é do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, quer dizer, de 27 estados do Distrito Federal, uma governadora apenas. E isso sem falar dos mais de 5 mil municípios que nós temos, essa representatividade. Então, agora, aumentou o voto nas mulheres, até por causa da situação do sucesso eleitoral, né? Então, os estudos apontam que aumentou. E aumentou como? Porque elas vêm ocupando esses espaços. Essa representatividade é muito importante.
Porque ela ocupando esses espaços, ela tem uma visibilidade melhor. Eles começam a analisar esse capital político dela, vai olhar o currículo dela, se realmente ela ocupou espaços de tomada de decisões. Por isso o capital social é muito importante. Esse capital social que se transforma no capital político. Né? Esse capital social que são mulheres na linha profissional, lideranças, ocupando diretamente, tomando decisões, e isso faz com que fortaleça muito. Tem um processo aí de confiança. Muitas vezes esse eleitor, ele analisa a questão sobre o combate da corrupção, analisa essa competitividade dela, se ela já ocupou esses espaços em tomada de decisões, esse currículo. Então houve um aumento diretamente dessa confiança nas mulheres, a partir do momento desse sucesso eleitoral. E isso é muito, muito importante. Então, onde nós analisamos que precisa sim ter essa representatividade, estamos na sociedade, precisamos, igual eu falei no início, precisamos sim, não só cobrar, mas sim atuar, atuar de forma forte, atuar em processo de decisões de tudo, não só que se envolve diretamente a nós, não só nós, as minorias de uma forma geral. Mulheres precisam de creche, vamos batalhar para essa questão de creches. A proteção dessa mulher nessa violência como um todo, ou crime político que aconteceu diretamente com a Marielle, dentro, né? Inclusive esse foi até tema de um artigo seu, né? Essa análise dessa situação da Marielle, a questão, né, que ainda está uma incógnita aí, né? Você acha que, assim, a mulher, quando ela consegue, ela ocupa esse espaço, ela briga, né, por esses direitos, por essas igualdades, ela passa a ser um alvo, digamos, fácil para esse tipo de situação que a Marielle passou? Quando a mulher ela se fragiliza a partir disso? Isso. Quando essa mulher vem para o espaço político, para essa tomada de decisões, ela sempre vem com uma causa. Né? Estudos apontam que ela vem com uma causa. Ou pessoa com deficiência, ou idoso, ou política ambiental, ou educação como um todo. Ela está sempre proposta numa causa. E isso mexe com muitas estruturas, incomoda muita gente. Né? E nós estamos aqui realmente, e pode ter ocorrido, não teve esse desfecho total ainda da Marielle. O que eu quero começar, estou começando a pesquisar se o aumento dessas mulheres nesse espaço de poder teve um efeito oriundo da Marielle, que tinha muitos projetos. Muitas bandeiras que ela levantava. Levantava a bandeira do feminismo, levantava a bandeira diretamente dessas creches, da comunidade LGBTI, de minorias. Por quê? Perpassa sobre isso, que a gente chama também no feminismo negro de uma interseccionalidade, o estudo de classe, gênero e raça. Então, ela atuava muito bem. Então, isso incomoda muita gente. Esse incomodar muita gente, como nós vamos muitas vezes quietar, né? Isso, essa fala. Então, por isso foi tão forte a questão, não vamos nos calar, Marielle está presente nesse processo. E uma das pesquisas, de estudos que nós queremos colocar se o efeito Marielle também teve uma repercussão em Mato Grosso. Então, entrevistei Maria de Lourdes, Lourdinha, foi esse trabalho que eu fui apresentar na UEPG, no Paraná, Estadual do Paraná, de Ponta Grossa, perdão. E falando sobre esses efeitos, que trajetórias elas tiveram parecidas, em comuns, né? E sempre atrelando essas mulheres, trazer essas mulheres para a nossa história. Semana passada comecei já um estudo com Gisela Simona, foi na terça-feira passada, falando também desse fenômeno que está aí na suplência, né? Que está isso dentro do Senado. E ela ocupou agora o partido, ela ocupou o partido municipal, o PROS, em Cuiabá. Isso é muito importante para se tomar decisões. Algumas pesquisadoras já, Lides, que a gente teve a oportunidade de estar juntas, comentando de forma qualitativa e quantitativa, elas identificam assim, sim, se você perguntar, mulheres são importantes no espaço eleitoral, no cenário eleitoral, elas dizem que sim, mas para atividades secundárias. Quais são as atividades secundárias? Atas, prestação de contas, né? Para uma atividade, organização. Não como liderança. Não como liderança, tomada de decisões. Por isso foi tão importante ocupar essas lideranças lá, sentar à mesa. Sentar à mesa é muito importante para nós, essa representatividade. E essa questão, por exemplo, que houve até denúncias, né? Não só nessas eleições, mas nas passadas, do que na mídia se chama de laranjas, né? As mulheres que cederam ou até não sabiam que estavam cedendo seus nomes para comporem essa cota de gênero,
às vezes não votaram até nelas mesmas, né? Tiveram 0 de votos e aí isso até se tornou processo, né? Junto ao TRE. Como é que você analisa? Como é que se chama essa, né? Que tipo de terminologia? Até depois a gente estava explicando antes da gravação que não se usa essa palavra laranja, né? Como é que vocês avaliam, né? A ciência está avaliando essa situação? Então, é um termo tão pejorativo, Verdade, né? A questão ali de mulheres laranja, votos laranja, então nós iríamos trocar por votações 0, né? 0 votos. Ou talvez, muito ainda, dentro de uma nominata, candidatas fictícias, não candidatas laranja. Então, assim, nós não queremos reforçar de forma pejorativa essa mulher, né? E, assim, muitas vezes, como que funciona essa questão dos partidos para esses convites? Nós estamos, por exemplo, no ano não eleitoral. Sim. Então, no ano eleitoral, alguns meses antes, começam a buscar essas mulheres. Então, você vê que existe uma baixa representatividade na busca 2, 3 meses antes. Não, nós temos que estar investindo a todo momento, capacitando, falando de formação, de formação política, de educação política, né? Para que ela entenda mais como funcionam essas engrenagens dentro do sistema político, dos sistemas eleitorais. Como está funcionando majoritário, proporcional, as resoluções, como que funciona a prestação de contas, fazendo com que esse capital político seja firme e forte para ela, né? Nós estamos sempre envolvidas com, a gente chama de uma parte soft, suave, vamos dizer assim, da política, que foram classificados dentro de umas terminologias da ciência política, que é a parte suave, que seria pessoas com deficiência, minoria, idosos. Sim, nós estamos extremamente envolvidos com isso. Mas nós queremos também estar na parte hard, que é a parte dura, que é discutir LOA, LDO, que é discutir políticas públicas, ambientais. Então, para isso, existe uma capacitação. Então, esse fortalecimento dessas mulheres, dar apoio, essa prestação de contas, como que dar esse apoio não só agora é obrigatório, questão do profissional da contabilidade, então é muito importante. Minha graduação é na área contábil, sou professora de contabilidade do Instituto Federal. E, então, muito importante. O advogado também veio muito forte nisso. As mídias, tem alguns estudos que falam sobre essa questão de mídias, né? As mídias foram fundamentais, eu acredito, um dos fatores muito importantes, além desses recursos financeiros que estão falando, para essa mulher dar essa visibilidade. Né? Então, essa mulher, tem até um estudo de uma professora que fala desse comportamento eleitoral e político dessa mulher. Nem todas tinham vídeos. Ela queria estudar 3 vídeos durante a campanha do ano passado, de algumas mulheres não encontrou. Então é muito importante essa visibilidade, igual nós falamos, para que a gente possa estar não só cobrando, mas atuando, isso é muito importante. Quebrar essas barreiras sociais já lá impostas e trazer de uma forma muito competitiva, que essas mulheres venham de forma muito competitiva nessa arena eleitoral, né? Com concursos de formação, para que ela realmente né, esteja a todo momento buscando essas inovações, buscando essas resoluções, sabendo desse sistema eleitoral, essas engrenagens políticas, né? E ocupando seus espaços. Sim, era justamente nisso que eu já ia entrar. Então, nós já temos aí mais de 15 minutos de entrevista aí para a gente já partir para o encerramento. A gente vê, a gente recebeu do release, né, que dentro de uma pesquisa, as mulheres que já ocuparam cargos tinham alta escolaridade. Tem um dado aqui que me chamou a atenção, que eu até anotei, de 15 prefeitas, 11 tinham nível superior. Então, você vê assim que a mulher, ela inclusive isso é fato já, né? Já foi muito divulgado, né? As universidades estão mais repletas de mulheres e o que então precisa ser feito na prática? É formação política para mulheres? O porquê ou as escolas precisam já começar a trabalhar isso com seus alunos desde o início? O que na prática precisa ser feito para que essa mulher ela tenha esse conhecimento, ela tenha essa capacidade e ela de repente vá para essa área, para esse campo político de liderança? Acho que tem que ter o apoio de todos, né? A sociedade tem que estar envolvida com tudo isso. Essa mulher tem que ter, sim, essa educação política, né? Conhecer esses sistemas, como funcionam. Ela já tem uma liderança nata. Ela participa de lideranças comunitárias, né? Tem lideranças religiosas diretamente, onde ela participa lá. Tem outras lideranças, se você identificar
tudo tem uma participação direta e ela consegue, ela tem iniciativa, ela é resolutiva, ela tem acabativa. Então, por que não nesse espaço eleitoral? Porque como demorou muito para que essa mulher estivesse nesse cenário, você vê, de 1932, mais ou menos 80 e poucos anos hoje, né, em 2019 nós temos, era muito ainda não comum essa mulher nesse espaço, né? Então, por isso nós precisamos estar aqui. Então, ela tem que entender como funciona todos esses sistemas, aonde ela está. Aliás, todos nós estamos em algum serviço, nós vamos entender tudo como funciona, as atividades a serem desenvolvidas. E ela precisa saber também disso, né? E, como um todo, eu acho que a sociedade abraça isso a partir de 2018, já falou, poxa, então realmente pessoas, homens e mulheres, não sabemos, porque o voto é secreto, né? Homens e mulheres deram um aval, vamos dizer assim, um apoio, e muito importante esse apoio, de mulheres nesse cenário, com os resultados e o sucesso eleitoral que tivemos, vamos colocar aí, de deputadas federais, mas ainda falta muito, visto que nós somos 50%, mais de 50% desse eleitorado. Então, precisamos estar lá participando, tomando decisões que envolvem, porque nós estamos na sociedade, né? Trabalhando de forma, na educação, no trabalho, nessa proteção contra essa mulher. Então, precisamos estar lá tomando decisões que envolvem as nossas vidas. Né? Acho que esse dinamismo é muito importante. De repente, um primeiro passo, já que esse não é um ano eleitoral, mas a mulher, se ela tem vontade, ela buscar um partido que ela se identifique, ou comece a estudar, fazer uma aproximação, quem sabe, né? Sim, eu acho que é muito importante, né? Dentro das questões, o partido político é extremamente importante, é através dele que nós chegamos nesse cenário, nessa arena eleitoral e política, e com quais elas se identificam. É uma linha que nós chamamos, né? É uma linha mais de esquerda, é uma linha mais de direita, não, eu estou mais ao centro, eu acredito, né? Em quais dessas propostas de plataformas eu acredito. E falo assim, não, eu quero fazer uma mudança. E eu tenho que fazer parte dessa mudança. Né? Então, isso não só por mim. Se nós formos analisar tudo que nós conquistamos até agora, Lídice, foi através do nosso coletivo, foi da nossa união, foi através da nossa luta. Então, não seria diferente agora. Então, eu acredito que sororidade para todos nós, esse estado de soror, que é essa irmandade que nos une, apesar de sermos diferentes, não podemos estar dispersas, isso é muito importante. Né? Então, que essas mulheres venham ter essa representatividade e ocupar esse espaço desse capital social e capital político é extremamente importante para tomarmos decisões, tomando decisões daquilo que não só ela enxerga, daquilo que ela percebe, daquilo que ela acredita, é muito importante isso. Vamos ter, como todas as pessoas, vamos ter, sofrer algumas situações referente a isso ainda, né, nessa contextualização histórica, mas é muito importante. Sempre nós fomos da luta. Então, eu acho que, atualmente, o nosso presente está nesse espaço eleitoral, tomando essas decisões, sem dúvida. Tá joia, muito obrigada por estar conosco, por trazer aí todas essas informações. Vamos acompanhar essa questão, né, a partir de agora, mais do ano que vem, né, para frente, porque a gente vai ter aí... Vereadoras. Né, de repente que saiam mais vereadoras. Já tem aí algumas especulações, né, quanto a nomes de mulheres possíveis candidatas à prefeitura. A Gisela é uma que está sendo citada bastante na mídia já, né? Então, assim, que a gente consiga ver esse crescimento sempre constante. Então, eu acho muito importante, né? Vamos ter mais candidatas, vamos votar em mulheres, vamos contratar mulheres. Isso é muito importante somos uma democracia pela metade. Então, essa participação é muito importante que essas mulheres estejam presentes. Senão, essa democracia ela não está completa, tá? Um presente para todos nós. Obrigada pelo convite. Nós conversamos com Degenana Keila Oliveira Campos, professora do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, e doutoranda pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, sobre a participação de mulheres na política. É essa a pesquisa dela, então nós vamos continuar acompanhando. Você vai acompanhar aqui a cobertura do RD News na política, é muito forte. Então já existem aí, né, os trabalhos de bastidores que você vê todos os dias nas notícias. E a gente vai estar aí também firme no ano que vem, principalmente com que é ano eleitoral. A entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Até a próxima.